Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa do nono ano E. Essa semana, do dia 6 de julho a 10 de julho, trabalharemos o material São Paulo faz escola. Olá a todos, aqui é a professora Priscila, de Língua Portuguesa do nono A ao nono D. Eu vou ler as instruções para vocês, ok? Fiquem atentos aqui para não fugir disso. Primeira coisa, então, é assistir este vídeo até o fim para compreender todas as orientações, os conteúdos explicados aqui e verificar o que deve ser copiado e respondido no caderno. Em todas as folhas do caderno de vocês, vocês devem escrever o nome e sobrenome com caneta. Depois que vocês fizerem todas as lições, vocês devem entregar lá na atividade do Google Classroom até o dia 10/7, às 17 horas, até às 17 horas. Essas atividades valerão 2 pontos. Por favor, não postem imagens das atividades no mural, somente na atividade correspondente. Essas são as habilidades que vocês irão trabalhar esta semana. Aqui na página 31, vocês irão ver um gênero textual digital, que são as zines ou exines. O universo das zines e exines conquistando cada vez mais espaço entre os jovens, as zines invadiram também o meio virtual. Então, esse texto ele está na revista Tim para você. Aqui, zine é uma espécie de revistinha produzida de forma independente e não profissional para diversos fins. O termo veio de fanzine, fan magazine, que literalmente quer dizer revista de fãs. Inicialmente foi popularizada como forma de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular de fãs para fãs. Então, vocês vão ler esse texto que está na página 31 e 32. Aqui, vocês vão ver que tem alguns exemplos para vocês da fanzine. Tá? A fanzine, ela pode ser feita de diversos assuntos, inclusive usado para assuntos da escola, ok? Aqui, pessoal, tem um outro gênero digital que se chama tutorial. É um gênero que a gente usa bastante aí para quem utiliza internet. Sempre que a gente está em dúvida de alguma coisa, como instalar alguma coisa, instalar um aplicativo, fazer algo ali na internet, a gente recorre a um tutorial, né? Até para receitas, muitas vezes, as pessoas estão procurando tutoriais. Então, é uma ferramenta que tem como objetivo ensinar a realizar uma tarefa, explicando o passo a passo de sua execução. Popularizou-se muito com a internet. Atualmente encontramos um tutorial para aprendermos praticamente tudo o que quisermos, de cozinhar um miojo até a instalação e operação de softwares complexos. Então, é um gênero ali que já existia e virou também um gênero digital. Então, aqui tem um exemplo de tutorial da internet lá no YouTube, como fazer um zine ou fanzine, dicas de como colorir. Então, fica a sugestão aí para vocês, como fazer um fanzine, ok? Por que eu coloquei aquele exemplo, gente? Aqui no caderno do aluno tem essa sugestão para vocês, para fazerem um zine, tá? E aqui tem as instruções caso vocês queiram fazê-lo. Lembrando que isto aqui é uma sugestão. Esse conteúdo, pessoal, frase, oração e período, vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa de vocês. Então, aqui, o que é uma frase? A frase é um enunciado com sentido completo, capaz de traduzir e transmitir o que pensamos, tá? A frase, ela pode ser nominal quando não apresenta verbo, por exemplo, oi, tudo bem? Ou verbal quando apresenta verbo. Por exemplo, como você está? A oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal.
As locuções verbais, pessoal, há situações em que encontramos dois verbos juntos. Se esses verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com a locução verbal. Quando dois ou mais verbos têm valor de um, eles formam uma locução verbal, expressão que é sempre composta pelo verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, está cantando, canta. Ia andando, andava. Ok? Então, dois verbos juntos formam uma locução verbal. O período, ele pode ser simples e composto. Período é a frase que possui uma ou mais orações. Termina com ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. O período simples, ele apresenta apenas um verbo. E o período composto apresenta mais de um verbo. Outra coisa importante para vocês copiarem no caderno de vocês é este conteúdo aqui de conjunção, ok? A conjunção é uma classe de palavra, assim como substantivo, adjetivo, então ela é uma classe de palavra. Qual que é a função da conjunção? Ligar duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, por exemplo, aqui eu coloquei na letra A, ele juntou a mercadoria e fugiu quando viu os fiscais. Isso que está em negrito são as conjunções, tá? Então, vamos à explicação aqui sobre a letra A. Cada informação está estruturada em torno de um verbo. Juntou, fugiu e viu. Esses são os verbos. Assim, há na frase três orações. Lembra que a oração está ligada a verbo. Então, a primeira oração, ele juntou a mercadoria. O que está... Essa é a primeira oração porque está girando em torno desse verbo aqui. Segunda oração, e fugiu. Terceira oração, quando viu os fiscais da feira. Então, percebam aqui que tem três orações porque tem três verbos. A segunda oração liga-se à primeira por meio do e. Então, ó, a segunda oração está se ligando com a primeira, ó. A segunda oração está ligando com a primeira a partir dessa conjunção aqui, ok? E a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. Então, esta terceira oração aqui, ela vai se ligar à segunda aqui, ó, com a conjunção quando. As palavras e quando ligam, portanto, orações. Na letra B, gosto de cinema e de teatro. Então, aqui a gente tem essa conjunção, ok? Então, nessa frase, as expressões de cinema e de teatro são partes de uma mesma oração. Aqui a gente só tem uma oração, só tem um verbo, ok? Então, essa conjunção aqui está ligando dois termos, de cinema e de teatro, ok? Então, a palavra e liga termos de uma mesma oração. Dentro das conjunções, pessoal, nós temos a locução conjuntiva. Lembra lá da locução verbal? Então, aqui a gente vai seguir a mesma lógica. Então, a locução conjuntiva, às vezes, ela significa, ali ela aparece por meio de várias palavrinhas, que formam uma expressão, muitas vezes. Então, um conjunto de palavras com a mesma função de uma conjunção, ou seja, com a função de ligar termos semelhantes de uma oração, ou a de ligar duas orações, é chamada de locução conjuntiva. Aqui tem um exemplo. O Brasil tem jeito, por mais que digam o contrário. Então, ó, percebam que não é só uma palavra, são várias aqui que representam uma conjunção, ok? No exemplo, as palavras em destaque, por mais que, formam uma locução conjuntiva, pois estão substituindo uma conjunção, embora. Quase sempre a palavra da locução conjuntiva é que, ok? Então, aqui, também vocês vão copiar no caderno. O que é período simples? O período simples, quando tivermos um período constituído de uma única oração, ou seja, um verbo, ele receberá o nome de período simples ou oração absoluta. Por exemplo, Alexandre foi à praia. Esse foi aqui, ele indica que é um período simples, uma oração absoluta, apenas um verbo. O período composto, quando tivermos um período formado por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, ele é chamado de período composto. Por exemplo, Alexandre foi à praia e emocionou-se com a paisagem que viu. Aqui nós temos um período composto, pois apareceram
o foi na primeira oração, emocionou-se na segunda oração e viu na terceira oração. Por isso, essa frase ela é um período composto por 3 orações. E aí, quando a gente começa a estudar os períodos compostos, gente, a gente tem 2 tipos. O primeiro tipo que a gente vai estudar mais profundamente por esses tempos é o período composto por coordenação, tá? Então, o período composto por coordenação, ele é composto por orações coordenadas, ok? O que são orações coordenadas? São orações independentes, ó. Período composto não tem relação sintática de sentido, tá? Apresenta orações independentes de sentido. Então, nós temos aqui 2 tipos de orações coordenadas: as assindéticas e as sindéticas. Vamos primeiro aqui nas assindéticas. São aquelas orações independentes que não apresentam conectivos, não apresentam conjunções ali ligando, tudo bem? Então, aqui só tem uma vírgula, a vírgula não é conjunção. Então, nós temos aqui, ó, 3 orações, só que elas são independentes, elas têm sentido sozinhas, ok? Mas elas não são conectadas por uma conjunção, por isso elas são assindéticas. Eles partiram, eu fiquei, não tem nenhuma conjunção, então ela é uma oração coordenada, são orações coordenadas assindéticas, ok? Aqui nós temos 2 orações, eles partiram e eu fiquei, mas não tem nenhuma conjunção ligando elas. Outro tipo de oração coordenada são as sindéticas. As sindéticas, elas têm uma conjunção ligando, ok? São orações independentes entre si, mas ligadas por uma conjunção. Recebem o nome da conjunção coordenativa que apresentam. Então, por exemplo, aqui, pessoal, nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas. Então, ela vai começar ali por um E, geralmente, ok? Então, a partir daqui, oração coordenada sindética aditiva. Tem as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Como que eu vou saber que cada uma é cada uma, tá? A gente vai ter que verificar pela conjunção, pela ideia que está passando. É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, pessoal, existem 5 tipos de conjunções coordenativas. As aditivas, elas indicam adição, soma. Por exemplo, e não, não só. Aqui no exemplo, e entre outras aqui, né? A sua pesquisa é clara e objetiva. Esse ele está dando a ideia de adição, de soma, ok? As adversativas, pessoal, ela já indica uma oposição, uma ideia contrária. Então, aqui, por exemplo, mas, porém, todavia. Aqui no exemplo, tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Esse porém, ele está dando uma ideia de oposição. As alternativas, pessoal, indicam separação e exclusão. Da opção de escolha, né? Então, aqui, ou eu escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, ou, ora, já que. Então, aqui são os exemplos de conjunções alternativas. Nas conclusivas, pessoal, já indica a conclusão. Então, aqui, ó, logo, pois. O pois aqui, ele é depois do verbo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, está indicando uma conclusão. Não ficou nervosa. Aqui, por último, tem as explicativas. Elas já indicam a justificativa e explicação. O que, o porquê, o pois antes do verbo, tá? E o porquanto. Não demore que o filme já vai começar. Olha aqui, o que está indicando uma explicação, ok? Outro tipo de período composto que nós temos é o período composto por subordinação. Vocês vão copiar no caderno já. Então, isso aqui é uma introdução para este assunto, ok? Então, o período composto por subordinação é aquele que apresenta mais de uma oração e orações ali que são dependentes, ó. É composto por subordinação quando apresenta orações que são dependentes uma da outra.
ou seja, não tem sentido completo se forem lidas separadamente. Então, essas orações aí subordinadas, elas são dependentes, uma precisa da outra. Enquanto as coordenadas não precisam uma da outra para fazer sentido, as subordinadas irão precisar, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de período composto. Ó. Ele admitiu que foi derrotado. Então, aqui a gente tem duas orações. Elas são dependentes. Por quê? Olha só aqui, ó. Ele admitiu. Oração principal. Não desempenha nenhuma função sintática. Então, ele admitiu. Admitiu o quê? Tá? Então, vai precisar do restante para fazer sentido, que foi derrotado. Então, desempenha a função sintática do objeto direto do verbo da oração principal. Então, isso aqui é um complemento, ok? Isso aqui vai passar a fazer sentido. Por isso que depende da outra. Portanto, este período é composto por subordinação. Então, aqui tem as orações subordinadas, né? Aqui são as conjunções subordinadas. Lembrando que as conjunções subordinadas, elas dependem uma da outra e não têm sentido completo se forem lidas separadamente, ok? Ligam orações dependentes. Então, aqui tem as classificações. Aqui vocês vão ter as causais, as consecutivas, as comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Aqui vocês vão ter os exemplos que vocês podem utilizar e aqui os exemplos nas orações, ok? Essas conjunções subordinativas nós vamos ver com mais ênfase nos próximos bimestres, ok? Aqui, pessoal, tem uma outra classe aqui de palavra, né, que vai aparecer que são os pronomes. E tem um tipo de pronome que é o pronome relativo. Isso vai ser pedido numa atividade que vocês vão fazer na sequência. Então, por favor, copiem isso aqui, é um conteúdo do 9º ano. Então, os pronomes relativos são palavras que representam nomes que já foram referidos, com os quais estão relacionados. Então, isso aqui ajuda a gente a fazer um texto mais coeso, ok? Para não ficar repetindo muitas vezes palavras. Então, tem esse exemplo aqui, ó. Carlos comprou a casa que gostou. Este que aqui está se referindo o quê? A casa, ok? Então, a palavra que é um pronome relativo porque representa o nome casa, relaciona-se com o termo casa. Então, eu posso trocar aqui, por exemplo, o que pela a qual, por a qual. Carlos comprou a casa a qual gostou. Então, quais são os pronomes relativos? Gente, eles estão aqui nessa tabelinha. Vocês, por favor, copiem no caderno certinho. Então, nós temos os pronomes relativos variáveis, que eles podem variar com relação ao número, tá? E ao gênero. Então, tem o qual, cujo, quanto, os quais, cujos, quantos, a qual, cuja, quantas, quais, cujas, quantas, e os invariáveis, que são esses daqui. Quem, que e onde, ou seja, eles não vão variar com relação à forma deles. Ok, gente? Tem algumas observações aqui, por favor, copiem, porque é importante para vocês relembrarem depois sobre as regras. O pronome relativo quem só se aplica a pessoas. Tem antecedente, vem precedido de preposição e equivale a o qual. O médico de quem falo é meu conterrâneo. Então, esse de quem, ele está se relacionando a médico, ok? Os pronomes cujo, cuja significam do qual, da qual e precedem o substantivo sem artigo. Qual será o animal cujo nome a autora não quis mencionar? Pessoal, esse cujo ele tem muita ideia de posse, ok? E vocês não devem falar assim, ó, cujo o, cuja a, não precisa do artigo. Ok? Está errado quando a gente coloca esse artigo depois. Quanto, quantos e quanta, quantas. São pronomes relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos. Então, ele só vai ser relativo quando aparecer um desses pronomes aqui, ó. Tudo, tanta, tantas, tanto, tantos, todos, todas. Tem um exemplo aqui, ó. Tenho tudo quanto quero. Ok? Então, tem essa relação aqui, com tudo. Leve tantos quantos precisar, nenhum ovo de todos quantos levei se quebrou. O pronome relativo onde. Então, essa palavra onde, ela é um pronome relativo e ela tem sempre antecedente, equivale a em que.
Então, é como se eu estivesse falando aqui, ó, a casa em que moro foi de meu avô. Então, cuidado aí para não confundir o onde do aonde, ok? Aonde dá a ideia de movimento e o onde é uma coisa mais estática. Aqui tem uma sugestão de vídeo para vocês verificarem o uso da palavra que ela tem muitos usos. Depois a gente vai retomar isso também, mas na atividade vai precisar um pouquinho já de vocês saberem disso. Como que a gente já falou antes, já dá para vocês responderem. Mas aqui, caso vocês queiram se aprofundar já nesse uso da palavra ela pode servir para vários momentos aí de escrita. Tem este vídeo aqui explicando. Então, aqui, pessoal, na página 34, vocês vão ter a atividade. Então, vocês vão escrever somente as respostas no caderno. Observe os trechos a seguir e responda às questões. O termo veio de fanzine, fan, magazine, que literalmente quer dizer revista de fãs. Número 2. O zine de papel não vai desaparecer, já que a internet ainda é um meio que nem todo mundo tem acesso. Então, nesses trechos aqui, vocês vão responder. A letra A, o que é conjunção? O que é locução conjuntiva? O que é pronome relativo? Então, vocês viram aí nas explicações anteriores, então vocês vão fazer essa resposta aqui. Na letra B, no trecho 1, há um exemplo de conjunção ou de pronome relativo. Grife-o. Então, olhando aqui, ó, o termo vem de fanzine, que literalmente quer dizer revista de fãs. Esse que, ele é uma conjunção ou ele é um pronome relativo? Ok? Na letra C, reescreva o trecho 2, então vocês vão ler aqui o trecho 2, substituindo a locução conjuntiva em destaque por outro termo que não prejudique a definição de zine. Então, vocês vão relembrar lá outra locução conjuntiva e vão fazer a substituição nesse trecho aqui, ok? Aqui na letra D, leia o post a seguir. Então, aqui. Ajuda aí, galera. Tô fazendo um trabalho de matemática, mas a net tá bugada e só consigo entrar aqui. Tem que ser rapidinho. Pesquisem aí e coloquem nos comentários o resultado da conta. 10x ao quadrado mais 3x menos 5 é igual a zero. Só agradece. Então, vocês vão ler esse post e vão responder. Se a linguagem utilizada fosse a formal, o resultado da equação poderia ser outro? Por quê? Então, a linguagem interferiu aqui no resultado dessa equação? Na letra E, pessoal, a escrita, entretanto, pode variar de acordo com o contexto, com a intenção comunicativa. O post é um exemplo de linguagem informal. Reescreva-o, então vocês vão fazer a reescrita utilizando a linguagem formal. Para isso, vocês vão ficar atento à construção dos períodos, conforme a gente já explicou, à utilização adequada da ortografia e à pontuação, ok? Então, pessoal, agradecemos a vocês. Fiquem em casa, bons estudos. O nono E, se precisar, é só me chamar, entrar em contato no privado, ok? Muito obrigada. Agradeço também a atenção de vocês. Se precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, nono A ao nono D, pode me procurar, professora Priscila. Obrigada, gente. Bons estudos.